Este é um documentário sobre o rio que deu nome aos habitantes da cidade do Rio e que por 2 séculos foi sua principal fonte de abastecimento de água. O Rio Carioca orientou o crescimento da antiga capital brasileira, mas hoje é só um grande canal de esgoto submerso que deságua na Baía de Guanabara. Poucos cariocas sabem que o seu padrinho está sob os seus pés, embaixo de algumas das principais avenidas da 2ª maior cidade do país, e que ele às vezes acorda. Antônio Carlos Cardoso Guedes, engenheiro operacional civil. Engenheiro operacional civil, mas não trabalho quase que no artesanato, vivo artesanalmente. Perdi meu pai numa época, 2 meses após uma grande chuva, com desmoronamento, em 88, em 66. Em 88, houve uma segunda grande chuva, e aí eu pude constatar o que tinha acontecido em 66. As águas do Rio Carioca foram transportadas para o leito da rua. Ora, isso aconteceu em 88. Para 2008 são 20 anos. 2009 são 21 anos. Vai ter uma frente fria, vai chover, a água vai cair, é um vale, vai recolher água e vai concentrar água em algum lugar. Enfim, eu acho que o rio representa, de certa forma, o que acontece na cidade. O descaso com saneamento, né, o descaso com habitação, que a gente vê nas favelas. Mas as enchentes, elas são históricas. No tempo do Império, é uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. E o que é a história? É um acúmulo de textos? O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo? Que tal um passeio pelo Rio Antigo, pelo Rio Pitoresco, pelo Rio Rococó? De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. Uma cidade de coração grande que sempre soube apreciar as delícias da vida. Uma cidade ao mesmo tempo refinada e descontraída. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos, artista que viveu até meados de 1950. Ele amava a terra carioca e sua gente. J. Carlos, o maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. As enchentes. E o responsável pelo plano diretor do Rio, o francês Agache, era ridicularizado. E o fotógrafo oficial do então Distrito Federal, Augusto Malta, presenciou várias delas. E por que existem as enchentes? André Urani, economista, atuou no plano estratégico da cidade nos anos 90, ex-secretário municipal do Trabalho. Seu escritório tem vista para a Praia do Flamengo, perto da foz do Rio Carioca. Eu soube faz tempo, não sei te dizer quando que eu soube, mas já faz bastante tempo que eu sei da existência do Rio Carioca. Posso dizer que a minha primeira reação foi um pouco de espanto, né? Como tantas vezes a gente se espanta em ver o quanto
quanta brutalidade foi feita durante um determinado momento da nossa história no século passado, em nome do progresso, da modernidade, etc. Na zona norte da cidade, no subúrbio, etc., o desafio é outro. O desafio é de repensar, né? Repensar porque aquele território ali perdeu o sentido. Ali, essa quantidade de rios cariocas que foram enterrados, o Barão de Mauá aterrou aquela porcaria ali da Praça da Bandeira até o Caju, né? Então, quando chove, aquilo ali inunda sistematicamente porque a Praça da Bandeira está abaixo do nível do mar. Quer dizer, na hora que você vai ver, sei lá, São Paulo, a relação que teve em relação aos cursos d'água talvez até pior que a nossa, né? Quer dizer, o Anhangabaú é um rio. Eu acho que, não sei se vocês estão fazendo filme, não estou querendo me meter no filme de vocês, né? Se eu fosse falar alguma coisa, seria no sentido de não ter nenhum fatalismo, tipo, fudeu, entendeu? Estamos perdidos. Que bonito que é. O que me irrita um pouco no Rio é um pouco essa mania nostálgica, né? Nos anos 50, a bossa nova, o banquinho, o violão, o barquinho, a tarde que cai. Tudo bem, ok, legal, bacana, tudo bem, mas lá pra frente, né? E a gente não vai voltar um banquinho, um violão e a tardinha e o barquinho, não é isso, por melhor que fosse. E aliás, foi na época do banquinho e do violão e não sei o que, da bossa nova, que se tapou o Rio Carioca. Não foi? Que ano foi que taparam? Por onde andais, águas claras e cantantes do Carioca, laranjeiras abaixo, por baixo da terra, onde estais, ó águas límpidas do nosso Carioca? Muito antes de existir o Rio de Janeiro, hoje quatrocentão, existia o Rio Carioca. Aquele ficou sendo rio por engano. O Carioca, esse já o era, havia séculos. Talvez por isso a contradança das coisas humanas fez do que não era rio, um rio para sempre. O sempre que duram as manhãs das metrópoles. E do que o era de fato, ao nascer o outro, uma reles galeria de águas fluviais. Grandeza e decadência dos impérios, como dos rios. Quando e por que taparam o Rio Carioca? Por que alguém quis um dia se esquecer dele? Por que alguém quer agora se lembrar dele? A Bossa Nova não tapou o Rio Carioca. O final da Copa de 50 no Maraca não tapou o Rio Carioca. O Rio de Janeiro tapou o Rio Carioca. Aterro do Flamengo, foz do Rio Carioca. Para os passantes, apenas uma língua negra a poluir a praia. Para os historiadores, o palco de uma guerra entre 4 nações, ocorrida 4 séculos atrás. A guerra de fundação da cidade do Rio de Janeiro.
eterna zona deflagrada, a mais graciosa zona deflagrada do globo. Milton Teixeira acredita na divulgação científica. Em seus cursos, palestras, visitas guiadas, divulga a história do Rio de Janeiro. Quem ia fazer um documentário maluco do Rio Carioca, mas entrando pelo Rio, nós íamos entrar lá em cima e íamos sair lá no Parque do Flamengo, com roupa tudo, máscara, o diabo a quatro, era o Luiz Carlos Prestes Filho. 10 anos atrás ele me chamou para fazer. 10 anos atrás eu era magrinho e tudo mais, ele era pão duro. E a ideia dele era essa, ele chegou a contactar, perguntou se eu toparia, e o maluco aqui topou, né? Mas já é uma ideia recorrente. Já. A verdade é que nós bebemos o Rio quando nos interessou e depois o escondemos quando ele passou a nos envergonhar. Nós temos essa dívida com o Rio Carioca e precisamos resgatá-la, porque nós até hoje somos cariocas por causa do Rio. Isso tem uma história também, né? Os portugueses, quando descobriram a Baía de Guanabara, né, eles não deram muito valor a isso aqui, não interessava a eles. Estavam atrás de outras riquezas, estavam atrás de ouro, de prata, e aqui não tinha nada. Mas, para evitar roubo, eles fundaram uma feitoria e uma casa de pedra às margens da Baía de Guanabara, próximo a um rio de água potável. Essa casa de pedra é que os índios tamoios olhavam assim e chamavam carioca, carioca, carioca. Casa de branco, casa de branco, casa de branco. É engraçado porque a gente fala de um rio, identidade. Se a nossa identidade é esse rio, a nossa identidade ela foi se deteriorando a partir do tempo, né? Gilmar Machado, historiador das instituições brasileiras. Estudou como o abastecimento de água no Rio de Janeiro influenciou a preservação da nossa natureza. A cidade do Rio de Janeiro, o seu primeiro conflito é um conflito pela água, por posse de água. Lógico, Estácio de Sá, quando chega em 1565, ele chega com um objetivo específico: expulsar os franceses da colônia portuguesa. Só que os franceses, estrategicamente, eles se posicionaram próximo ao Rio Carioca. E os portugueses, Estácio de Sá, se posicionaram longe da água. Aliás, nós temos que agradecer os franceses, que graças a eles, quando eles vieram aqui fundar a França Antártica, é que a coroa portuguesa se mancou e resolveu realmente fundar a cidade na Guanabara. Nireu Cavalcante, historiador e arquiteto. Mais um bruxo do Cosme Velho e Laranjeiras. Pesquisador incansável da história do Rio e de seu bairro. Os portugueses estavam na Urca. Eles ficaram 2 anos, né, nessa luta. E veio algumas canoas portuguesas para pegar água no Rio Carioca. E foram emboscados. Foi feita uma grande oração a São Sebastião, maravilhoso. E o São Sebastião apareceu e os caras ficaram apavorados. Picaram mula, né? E em várias batalhas ele apareceu. Porque ele era o nosso santo protetor. Por isso que ele era o padroeiro da cidade. Parece-me que Vossa Alteza deve mandar fazer ali uma povoação honrada e boa. Porque nesta costa não há mais rios em que entrem os franceses, e não este chamado de Janeiro. E em julho de 1565, isso é que mostra a coragem dos portugueses, no meio da guerra, né, eles fazem um desembarque rápido no que hoje é a Praia do Flamengo. A Casa de Pedra seria o marco zero da nova cidade. O Estácio de Sá é muito claro, isto aqui é a área da cidade. Mas o Estácio de Sá morreu antes de ver esse sonho concretizado. Aliás, morreu ali perto, próximo ao Carioca.
Aliás, ele teve uma morte muito carioca, né? Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Então, aquele que disse que quando criou a cidade, estava fundando uma cidade que seria o orgulho da América, que seria uma grande cidade, uma grande colônia portuguesa, né? Ele morreu. Acaba de falecer, quase que no mesmo local em que plantou a semente da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o jovem capitão Estácio de Sá. Esse homem, que hoje desaparece com menos de 27 anos, manteve luta sem trégua. Este rio que tem que dar nome a quem nasce aqui, nós somos tão ingratos, tão ignorantes, tão iníquos, que nós destruímos e transformamos aquela fonte que nos dá o nome, né, numa cloaca. A água desse rio foi detectada como a melhor de todas as águas que desaguavam na Baía do Guanabara, ao ponto que os primeiros mapas aqui da região indicam o Rio Carioca numa dimensão até maior do que o Rio Iguaçu. Mas por quê? Porque ali estava dito, esta é a água, né, mais pura, mais potável e aquela que permitiria que os navios fossem até as Índias, voltassem e não apodreciam. Você pegar o primeiro mapa lá de Luiz Teixeira, que é o primeiro mapa da região aqui da Baía de Guanabara, você vê sinalizado muito bem a Carioca. É que você tem ilustrações antigas dele, desde os franceses, do Jean Delery, do André Tevier, que mostram o rio Carioca, Cariobe River. Mas é um rio que ficou marcado, né? O rio que deu nosso gentílico, é o rio que nós bebemos por quase 300 anos, 400 anos. Então é muito forte, né? Ele é muito forte. Os índios já tinham por ele uma devoção muito grande, né? E ele, segundo os índios, quem bebia das águas do Carioca ficava com boa voz para cantar. Pois quem delas bebe vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto aos bairros do Catete, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho. Segundo os índios, as mulheres que bebiam das águas do rio Carioca ficavam mais formosas. Ou seja, era o botox da época, né? Tem um quadro do Pedro Américo no Museu de Belas Artes que mostra uma mulher nua, né? Feita em 1863, chamada A Carioca, e que foi até ofertado ao imperador Dom Pedro II, e ele recusou a oferta porque achou o quadro licencioso. E a história era essa, né? A mulher era um tribufu, bebeu das águas do rio Carioca e virou um pitel. A Carioca nasce mestiça como Marabá, a heroína de Gonçalves Dias. Já que a essa altura, a Moema pura de Caramuru é morta, a lá Inês de Castro. As musas dos bardos românticos indianistas é que guiaram os pincéis dos pintores neoclássicos bolsistas. E quem não quer estar a serviço de Dom Pedro II? Pedro Américo, Victor Meireles, Rodolfo Amoedo. Como reinventar uma história, uma guerra, numa obra de encomenda. Essa é a sina do último tamoio. Servir a água sagrada do Carioca, saciar a sede de uma nova cidade. Governador-geral do Brasil, Mendes Sá, a primeira providência dele é botar de lado essa ideia do Estácio de colocar a cidade ali do Flamengo. Em vez de fazer ali, prefere o Morro do Castelo. Mas isso obrigava que os primeiros colonos buscassem a água do Carioca com índios escravos, né? Bravos são os tamoios e descendem da nação dos tupis. Natural, inspirada poesia de todos os distingue e os enobrece. Creem eles que esse dom e as doces vozes, as puras águas devem do Carioca. Vós, solitários gênios dos desertos, do meu pátrio Brasil, nunca intocados até aqui por nenhum vate, a cujas vozes doçura deram do Carioca as águas. Tem até a história que eles iam buscar água e vendiam na cidade, bradando i, que em tupi quer dizer água. Então você imagina só o trabalho que dava para uma pessoa que morava no Morro do Castelo ter acesso à água.
você tem quase um pouco mais de 100 anos de tentativas de se trazer a água do Rio Carioca para dentro do núcleo da cidade. Né? O primeiro aparelho de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro vai ser o chafariz da Carioca. Até o início do século XIX, o Carioca o nosso único abastecimento. Então o chafariz do Mestre Valentim recebia água do Rio Carioca, o chafariz da Marreca recebia água do Rio Carioca. Aliás, não tinha como não ser. E foi esse o abastecimento d'água que permitiu a expansão da cidade. O monumento dos arcos, com todo o seu esplendor, rio das lindas paisagens e das belas carruagens, obra de grande valor. E o Lago da Carioca tem esse nome em homenagem às águas do Rio Carioca, porque foi lá, em 1723, que chegou e foi construído o primeiro chafariz. E o segundo chafariz da Carioca, ele não só tinha torneira, mas tinha um tanque de lavagem de roupa. E também era local para onde se levavam os animais para beber água, cavalos, por exemplo. Então aí você tem imagens que aquilo é uma reunião de trabalhadores, assim. O que, de alguma forma, também gerava confusões enormes em torno do chafariz. Confusões que fascinavam os chamados pintores viajantes, que deixaram para nós as imagens dos chafarizes. Hildebrand, Jacob Jason, Thomas Ender, William Smith, Debré. Vocês vieram a serviço e de alguma missão estrangeira. Era mais fácil contar o que se via. Cada um chama um vendedor de doces menos para comprar uma guloseima do que para engolir de um só trago a metade da água contida na pequena moringa que o negro carrega à mão. Um remédio indispensável para a sede intensa despertada pela digestão de um jantar apimentado, de acordo com o velho código da cozinha brasileira. E certo de confundi-lo, ao depreciar sua mercadoria num tom extremamente duro, aproveita-se do embaraço do negro para apossar-se bruscamente da moringa e beber a água de graça. De cara fechada, devolve-lhe em seguida a moringa, desdenhando o resmungão de seu tamaninho ou exagerando sua sujeira. Essa aí é a briga, porque sabe como é que é, né? O escravo obedecia a ordens. E o senhor dizia, traga a água aqui em 10 minutos. Não vai levar porrada. Então, claro, né? O cara fazia o possível para obter a água. Tanto que em todo o chafariz, a partir de 1809, a fiscalização do chafariz passa a ser feita pela polícia. O que você mais vê é policial metendo porrada em crioulo no chafariz do Rio de Janeiro. Mas quem retratou melhor isso foi Rugendas. Rugendas mostram o policial metendo porrada. Era a cena que mais chamava a atenção, mais que o próprio chafariz. Vocês mostraram o progresso das ruas do Rio, Rugendas, Tunai, mas viram com horror que a tal máquina de moer gente, Demon, Schmidt, William James, Richard Bates, era também uma obra de engenho e arte. E essa água que chega ao chafariz da Carioca, que corta toda a região ali, uma obra magnífica, arquitetônica, que são os Arcos da Lapa. O tipo de construção remete à construção de aquedutos que eram construídos no tempo dos romanos, no tempo antigo dos romanos. E como os aquedutos dos romanos, o da Carioca ainda está de pé e pode ser fotografado por mim e por você, e até em 3D. Como no tempo de Marc Ferrer. Que, ao contrário da gente, ainda pôde admirar a nossa maior fontana, o chafariz da Carioca, e levar seu filho Júlio para passear no caminho do aqueduto, a tempo de ver o trilho do bonde chegando. E boa parte das pessoas até acreditam que o aqueduto, os Arcos da Lapa, são construídos como uma passagem, uma ligação da cidade com Santa Teresa, não uma construção específica para passar água. O bairro carioca de Santa Teresa pode ser definido como o local de onde se avistam talvez os mais belos panoramas do Rio. E também com propriedade de recanto de ar livre, puro, que oxigena os pulmões e traz juventude ao coração. É um reduto de sonho no turbilhão da metrópole. Mas a marca registrada de Santa Teresa é mesmo o bonde.
igual ao visitante do Rio, que ao ver o bonde atravessar os arcos, não sente vontade de fazer o seu passeio. O bondinho, como é chamado familiarmente, além de gozar da preferência da população, ainda exerce relevante papel na vida turística da cidade. A viagem tem início bem no centro nervoso do Rio. A espera na estação jamais é longa. Ele circula no horário. Até então, Santa Teresa era um bairro de quilombolas, era um morro de quilombolas, bairro não, morro de quilombolas, tanto que há referências que os quilombolas escolhiam o local exatamente porque tinham água potável, e eles, de vez em quando, para sacanear os portugueses, eles quebravam a canalização para cortar o abastecimento da água da cidade. Fazendo o trajeto inverso do antigo Rio Carioca, de cujo nome os habitantes da cidade herdaram o gentílico, o bondinho de Santa Teresa tem um percurso pontilhado de agradáveis emoções. Lá do alto, a vista é o fecho de ouro, nessa viagem em que o Rio faz a melhor propaganda de sua imagem. Santa Teresa ainda tem ruas de nome aprazível, Rugendas, como quando Hagedorn e Bertchen passeavam nas pirâmides do começo do aqueduto e desciam pelo Vale Encantado das Laranjeiras, seguindo o Rio Carioca e o seu reino das águas claras, repleto de casarões invejados pelo Barão de Lowenstein, um lugar a ser visitado pelo louco do tarô, na visão de Maria Graham. Vocês vinham de uma Europa tomada pelo romantismo Augustus Early, Ausley, Emmerich, Exes Vidal. Era difícil não se deparar com o sublime nas matas da Carioca. Menos ainda com o desmatamento e menos ainda com o trabalho escravo. Você tem gravuras, N gravuras de negras lavando roupas no Rio Carioca. William Gore Ousley desenhou as lavadeiras do Rio Carioca, com as roupas penduradas, panos brancos pendurados assim no chão. Você tem um quadro do Debré chamado As Lavadeiras do Rio Laranjeira. Nesse quadro você tem lá as lavadeiras no rio, lavando, que é o Rio Carioca, e ao lado ali, no segundo e no terceiro plano, você vê 3 ou 4 edificações. E quem ocupa essa região? Não é a camada mais pobre. Quem ocupa essa região é justamente aqueles que detinham algum poder na cidade. Esses terrenos passam a ser os terrenos mais valorizados. Do Largo do Machado até o Cosme Velho eram 14 grandes chácaras. Algumas delas quilométricas. Ainda tem isso, você tem as chácaras do século XVII, as que surgiram no século XVIII, as que surgiram no século XIX, e aí depois de 1885, com o bonde indo até o final do Cosme Velho e a estrada de ferro do Corcovado, aquilo se povoa de tal forma que essas casas perdem a razão de existir, elas são demolidas e são loteadas. À medida que o Rio Carioca estava sendo utilizado agora indiscriminadamente para lavagem de roupa, cavalo, não sei o quê, né? E os proprietários estavam avançando sobre a margem para incentivar a construção, né, e o desenvolvimento imobiliário da região, os proprietários solicitaram à Câmara de Vereadores que fosse feita a canalização do Rio Carioca. Talvez sejam tão exigentes quanto os moradores da Rua das Laranjeiras, que estão a bradar que a mandem calçar, como se não bastasse morar em rua de nome tão poético. É certo que em dias de chuva a rua fica pouco menos lamacenta que qualquer sítio do Paraguai. Tudo isso é verdade, mas em compensação, que bonito nome, Laranjeiras, faz lembrar Nápoles. Tem uns ares de idílio. A sombra de Teócrito deve por força vagar naquelas imediações. Não se pode ter tudo, nome bonito e calçamento, 2 proveitos não cabem num saco. Contentem-se os moradores com o que têm, e não peçam mais, que é a ambição. A Rua das Laranjeiras e a Rua Cosme Velho, até o alto, ela seguia a margem do Rio Carioca. Mas, seja como for, no início do século XX, elas já deviam estar bem poluídas, essas águas do Rio Carioca. Você tem a canalização do rio, feita pelo Pereira Passos, a pedido dos moradores que já não suportavam mais o mau cheiro do Rio Carioca. Durante as obras de Pereira Passos, teve canalização de vários rios, né? Por exemplo, você pegar
os rios, não é só o Carioca, tem vários rios. Você pega, por exemplo, Botafogo. Tinha vários rios de Botafogo. Banana podre, não sei o que, vários rios. Você nem sabe, cadê? Você anda em Botafogo, você vê algum rio? Não vê. Ana Lúcia Brito, uma especialista em saneamento para um novo século. Eles estão todos canalizados e saem ali por debaixo na praia de Botafogo. Né? Então, esse período todo, desde o início do Pereira Passos, passando por décadas de 20, décadas de 30, enfim, até os anos 70, entendeu? Até a década de 70 você ainda você começa a repensar essas questões nos anos 80. Em várias cidades do mundo todo, os rios, quando eles têm inserção paisagística, eles são rios grandes, porque no embate entre o crescimento da cidade e o riacho e o córrego, ele sempre é o perdedor. Lúcia Maria Costa, arquiteta, dá aula na Escola de Belas Artes da Federal do Rio. Estuda o lugar dos rios na nossa paisagem urbana. A imagem da cidade do Rio de Janeiro, do Pereira Passos, estava voltada à criação de uma cidade que pudesse competir internacionalmente com as outras. Eu nem sei se a gente pode criticar tanto assim. Aquilo era uma visão de mundo, porque os rios, de modo geral, não era dado a eles o status de patrimônio. O Rio Carioca, por exemplo, que seria, dentre os rios, o nosso maior patrimônio ambiental, ele é um obstáculo, então eu resolvo o obstáculo transformando a natureza da maneira que mais me convém. Só o fotógrafo Augusto Malta assistiu ao formidável enterro da nossa primeira quimera, mas restam algumas frestas para o nosso acanhado registro. No Largo do Boticário você tem como descer por uma ponte e tem mais ou menos um terracinho onde até dá para você fazer alguma transa ali. Você de preferência vá com a máscara ou porque o jeito que nosso fotógrafo já se embrenhou. O fedor é de lá. Todos os rios no Rio de Janeiro fedem, né? Porque a população faz assim. A arquiteta e paisagista Vera Tangari já organizou seminários nacionais sobre recuperação ambiental das cidades e das nossas águas urbanas. Entende? É difícil eu convencer... Não gostava do cheiro do Rio Carioca. Imagina se a hora de fede, imagina naquele momento. Porque é um mangue, né? Tem áreas muito alagadas no Rio. A gente aterrou muito o Rio de Janeiro, né? Morros foram perdidos, basicamente toda essa área central foi uma grande transformação do suporte físico, né? Você teve aterramento, você teve desmonte. Graças a tanto bota abaixo, o Rio pode se orgulhar de um feito raro, ter destruído seu primeiro centro histórico, o Morro do Castelo. Ele se erguia na paisagem da Guanabara como uma cidadela renascentista murada. Talvez hoje fosse a Olinda, o Pelô, a Cartagena de las Índias das agências de turismo locais. Lá, em meio às muralhas do primeiro forte, o tal castelo, as primeiras ladeiras e os primeiros meninos de rua, e o observatório, e a sé da cidade, a velha catedral do padroeiro São Sebastião, que guardava o túmulo do jovem fundador Dom Estácio de Sá, um dia arrancado à força e a jatos d'água pelos homens sem fé do século do progresso, apesar de todos os apelos do pagão Netuno na imprensa. O uso do solo, o valor da terra ao longo do Rio Carioca é muito mais alto do que o valor da terra ao longo do Rio dos Cachorros, do Rio, enfim, lá da Zona Norte. Você vai pegar o metro quadrado daquela região, com certeza não é tão caro quanto o do Leblon, mas é tão caro, mais caro do que grande parte da Zona Norte. Então, sim, o valor do solo foi um dos elementos que propulsionou esse grande adensamento em torno do Rio Carioca. O Boticário era o dono de uma farmácia, né, numa botica no centro da cidade. Olha que ele construiu isso em 1830 e pouco, construiu lá o Boticário inteiro para aluguel. Isso aqui bombou, né? A especulação imobiliária é a origem da ocupação da cidade do Rio de Janeiro. Alta concentração da mão da elite e um Estado que vive a serviço disso, atender os interesses desses grupos imobiliários. O Rio Carioca é a metáfora da ocupação das cidades brasileiras. É a demonstração de toda a política de urbanização equivocada. Prepara-se a Guanabara para celebrar o 4º centenário de sua fundação com obras monumentais como o Viaduto Lobo Júnior,
ligando a cidade pela Avenida Brasil aos subúrbios da Leopoldina. Engenharia aliada à estética urbana é o princípio da atual administração. A cidade encravada entre rochedos exige a construção de grandes túneis como este Catumbi Laranjeiras, ligando os dois bairros e estabelecendo novo e rápido circuito entre a zona sul e norte. Transforma-se assim o Rio em um dos maiores centros turísticos do mundo. Mas mesmo a voz da Agência Nacional pode cair em contradição, como eu. Quem resiste a um passeio no Largo do Boticário? Os aspectos tradicionais do Rio Antigo resistem ainda apesar das imposições da vida moderna. Mas nem todos resistirão muito tempo à onda de demolições, trazida por uma urbanização que não respeita os nossos mais preciosos valores históricos. O famoso Largo do Boticário, por exemplo, encantador recanto do Cosme Velho, está ameaçado pela picareta dos violadores de nossa paisagem. A providencial abertura de um túnel, velho projeto que se arrasta através de sucessivas administrações, por si só, não deveria implicar na mutilação de lugares pitorescos como este. Além do inestimável valor de sua arquitetura colonial, o Largo do Boticário frequentemente serve de palco às mais expressivas e admiráveis manifestações de arte. Vocês já devem ter ido ao Rio Carioca ali no Largo do Boticário, né? Aliás, é legal ir lá, porque você vê bem o Rio Carioca e o Largo do Boticário é bonitinho, só é perigoso. Paulo Canedo, hidrólogo da COP, UFRJ. Uma voz pronta para qualquer CPI. Você olha para a cor do Rio Carioca, é assim mesmo, você for lá, ele é assim, é meio leitoso. É um bom gancho que você pode contar várias coisas, pode contar a história do Rio de Janeiro, pode contar a história... E pode contar a história do saneamento brasileiro. Um caos. Ele começou lá em 1700, começou mal, começou instituindo caixa d'água para esconder a ineficiência da empresa de saneamento do rei. O rei, já de sacanagem não pode falar. A coisa que mais mata no Brasil é diarreia, câncer, perde para diarreia. Qualquer coisa que você diga, perde para diarreia. Gripe suína, dengue, diarreia é quem mata mais. E diarreia é típica coisa de falta de saneamento. A água não tratada é responsável por muitas doenças que afetam a saúde de milhões de brasileiros. Qualquer que seja a fonte, a água deve ser fervida. Duas coisas simples: ferver ou filtrar. É muito fácil tomar uma água boa. Então, a história do setor saneamento no Brasil, que é lastimável, ela é absolutamente visível nos rios. Qualquer um. Não é o Rio Carioca especial, não. Qualquer um é igualzinho. Porque ele conta a mesma história que qualquer outro rio. Pega o Rio Iguaçu, mesma coisa, o Rio Iguaçu da Baixada Fluminense. Abasteceu a cidade. Aí virou uma cloaca. Ah, não dá mais para tratar. Então, vamos pegar água lá longe. Vai pegando agora, pegamos no Guandu. Tá todo poluído. Qualquer dia não vamos pegar água no Amazonas. Entendeu? A água vai se tornar um problema no Rio de Janeiro também, né? Isso é fato. Você sabe, né? Assim, Lima e Santiago é uma cagada, né? Lima, as previsões são que daqui a 2 ou 3 anos a água termina. E aí eles estão tentando começar a imaginar em trazer a água da geleira do outro lado da cordilheira. Mas aí precisa fazer um túnel pela Cordilheira dos Andes para trazer a água. Imagina quanto tempo vai levar para fazer o túnel. Nós estamos mal, mas São Paulo, a previsão é 2015. Quem faz isso tudo, quem é o ator principal dessa novela, é esgoto, que é que mata os rios. O que isso significa? Significa que a empresa é ineficiente. Apesar de ser um setor riquíssimo,
E não tem fiscalização. Esgoto, ninguém vê. Metade dos lares brasileiros não tem rede. Aí vem, mas tem fossa. A fossa não entope, porque ela tem um ladrão. Quando enche, ela cai na água pluvial. E a água pluvial cai no Rio Carioca. E todos os rios. Por isso que o Rio Carioca morreu logo. Infelizmente, né, você vê toda a bacia hidrográfica, né, da cidade do Rio de Janeiro. Você pega o Rio Maracanã, você pega Rio Comprido, você pega o Canal do Mangue, tudo foi transformado em latrina. Se você pega a Baía de Guanabara, latrina. Se você vai para a Baía de Sepetiba, latrina. Mário Moscatelli, consultor ambiental, confessou em seu blog Boca do Mangue que já mandou tanto engenheiros quanto peões das empresas de saneamento à merda. Quer dizer, pô, é a síndrome da latrina, que a gente começou pelo Carioca, acabou com as lagoas do centro da cidade e continua, em pleno século XXI, tratando o meio ambiente como se a gente fosse o europeu recém-chegado no século XVII. Não é um problema da classe Y ou da classe A, é de todos. Meu nome é Luiz Guilherme Dalmácio Roma, eu sou engenheiro agrônomo e tenho uma empresa de paisagismo aqui do lado do Rio Carioca. Aí o sonho é ter isso aqui limpo, né? Minha filha poder descer e tomar um banho de água. Isso abasteceu o Rio de Janeiro nessa água aí. Essa parte canalizada toda é problemática, né? Você tem uma rede coletora de água pluvial que deságua nele necessariamente. A água pluvial de uma cidade é uma água contaminada. E como isso aqui é muito antigo, certamente você tem várias contribuições desses prédios que você nem conhece. Então, quer dizer, ele está jogando esgoto in natura na água pluvial. Toda ela no Rio Carioca. Não tem para onde escoar, você cai diretamente no Rio Carioca. E fora a contribuição de esgoto primário mesmo. Né? Tem um trecho ali que ainda é limpo. Depois que começa a comunidade ali do Guararapes e uma parte de boas casas ali da Conselheiro Lampré, você começa a ter contaminação, né? Tem aqui a comunidade aqui, que tem uma parte que foi feita pela Favela Bairro, mas a favela já evoluiu. O cara já fez um banheiro mais abaixo, para outra casa. Não é só a comunidade, não. São os dois, é rico e pobre. Acho que tinha que ter uma fiscalização maior, né? Esses órgãos funcionam assim meio... só pro forma, né? O poder público, acho que teria que agir mais, né? Os caras têm muito recurso para trabalhar e não trabalham, né? E tem que coibir de alguma forma. Não sei se vai ser multando. Multar um pobre é mais difícil, né? O cara não vai ter como pagar mesmo, né? E o ruim é que eles acabam sofrendo com isso, porque as crianças ficam expostas a doenças, né? Vocês chegaram a entrar dentro da comunidade ali? Oi, Jacia, tudo bem? Eu tô com o pessoal que tá fazendo um documentário aqui sobre o Rio Carioca. Não sei se você queria dar uma palavra, eles queriam saber sobre a comunidade, não sei se te interessa. Valeu, tá tranquilo. Outra Conluve veio aqui, a gente tirou bastante plástico aqui dessa parte aqui. De repente eles podiam se dedicar mais mesmo lá em cima. Mas aqui, tu tem um telefone que esses caras possam entrar em contato com você com calma. Jaci, representante da Associação de Moradores do Guararapes. Não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Esgoto dentro do Rio com uma história dessa. E um esgoto covardemente passando, quer dizer, caindo dentro do rio, sendo jogado dentro do rio, sinceramente covardemente, sem necessidade nenhuma. Não é um custo alto, é uma coisa que o governo podia cuidar. Guararapes, usando o poder que havia adquirido através deste valor associativo, criou uma entidade sui generis, que veio a denominar-se Associação de Moradores de Guararapes.
Na verdade, há alguns anos, tipo 1993, junto do município, nós fizemos uma obra de tubulação de esgoto direitinho, mas com o tempo, né, nunca teve manutenção. O que acontece? Nós não temos dinheiro, nós não temos recurso para consertar. Eu acho que quando vê o poder público fazendo a sua parte, ela, quanto moradora da comunidade, ela vai ter vontade de fazer, vai ter vontade de cuidar, ela vai querer conhecer a história do Rio. Eu acho que o Rio de Janeiro perdeu a mão do planejamento, perdeu a mão de lidar com a população. A população, ela não é consultada, ela não é ouvida, ela não faz lá votar. Se você não chegar perto das pessoas, eu acho que nenhuma lei vai funcionar. Por que as pessoas ocupam encostas? Por que as pessoas ocupam margem de rio? Porque, na verdade, são áreas ditas protegidas, áreas que o mercado imobiliário não pode entrar, porque de quem que elas compram? De ninguém. Uma área que não tem dono, né? Claro. Ah, tem que tirar o rio, não, tem que limpar, tem que abrir, não, tudo bem, mas aqui e tal, mas aí, por que você acha que o Guararapes vai parar de crescer? Vai parar de crescer se não tiver mercado de trabalho, aí vai parar de crescer, mas enquanto tiver mercado de trabalho, tiver madame, né, de Laranjeiras, que precisa de porteiro, faxineiro, empregada, né? A Rocinha existe por conta da Barra da Tijuca. Se não tivesse a Barra da Tijuca, não tinha Rocinha. Haviam implantado no estado do Rio de Janeiro, atual, antigo estado da Guanabara, uma filosofia nociva à família favelada, que diziam os técnicos de gabinete da necessidade de remoção das comunidades faveladas. A comunidade mesmo, por enquanto, está cuidando. Eles botaram o gari comunitário aí, mas é poucos gari. Mas não dá conta que são 3 comunidades. É Guararapes, Serra e Vila Cândido. Paulo Cardoso, seu Paulinho, morador dos Guararapes. Trabalha numa das guaritas que protegem os casarões do Cosme Velho. E o Favela Bairro veio, mas não fez muita coisa adequada. O governo, a única coisa que fez foi a barragem ali para impedir do lixo descer. Mas tem que refazer, né? Não tem manutenção, não tem nada. E a população cresce, já viu, né? Não dá vazão. Águas pluviais que está indo para o esgoto, traz muita terra, muito lixo. Aí acaba entupindo. O valor de atração do rio, ele é tão grande, dos rios, ele é tão grande, que os rios, mesmo sujos, eles nunca deixam de ter valor de uso para todos que moram perto, mesmo correndo o risco de doenças. Crianças usavam o rio para tomar banho, pessoas usavam o rio como um momento de evasão. A gente conversava com pessoas que, eu gosto de ficar sentada aqui olhando a água correr. Ele tem um valor tão forte que mesmo nessas condições assim de tamanha violência, eles atraem mesmo assim. Muitas vezes a história das pessoas que moram ao lado dos rios, a sua história pessoal, ela passa a ser contada a partir do rio. Nós tivemos infância dentro do Rio Carioca. O Rio Carioca pra gente é sinônimo de infância. Brincava de mergulhar. Até hoje é prazeroso você falar disso. Tirando as surras, uma beleza. O pessoal não gostava que os moleques tomassem banho? É porque as mães, né? Rio é rio, né? Então Rio também é sinônimo de sujeira. E aí as mães ficavam preocupadas na época, né? Água suja. Aí a gente tem essa preocupação e não deixa nossas crianças hoje brincar como nós brincávamos na idade deles. Oba, que dia lindo pra nadar. Venha, meu filho, vamos mergulhar no rio. No rio? Mas pai, espere, a água do rio pode estar suja. É nada, está limpa, olha só. Mesmo assim pode conter micróbios, a esquistossomose, por exemplo. Oba, está ótima essa água. Água? O que é que eu estou fazendo dentro d'água? Socorro, estou molhado. Oh, vou ficar doente. O senhor poderá ficar doente sim, mas não por estar molhado, e sim por causa da água do rio.
O doutor Prevenildo disse na escola que... É preciso cuidado com os banhos de rios e lagos. As sujeiras colocadas nas margens são levadas pelas cheias ou pelas próprias pessoas que sujam os rios. A água fica contaminada com os transmissores de sérias doenças, como a esquistossomose, a cólera, a febre tifoide, etc., que atacam as pessoas quando são engolidos ou quando penetram pelo próprio corpo. Muitas dessas doenças não seriam contraídas se pessoas como o senhor evitassem os banhos de rio. Socorro! Chamem o doutor Prevenildo! Eu fui nascido e criado aqui, aí nesse rio Carioca aí a gente, quando era pequeno, era menor, tomava banho muito nesse rio aí. Mas fazia maior arruaça aí no rio. Agora hoje em dia, depois que a população cresceu, acabou. Aí tinha peixe, aqueles peixinhos de barrigudinho de água doce, que eu chamava todas as crianças barrigudas na época de peixinho barrigudinho da água doce. Tinha caranguejo, agora quase não vê nada. Os peixes sobrevivem só lá na altura de Paineiras. Do Silvestre para cima, em Paineiras, que para lá você acha muito peixinho. Mas cá para baixo não acha mais. E o rio, ele nasce na Floresta da Tijuca. Né? Ele vem da Floresta da Tijuca. Na verdade, é uma bênção, cara. É uma água que você pode parar a mão e beber no início do rio. Na cabeceira do rio, você para a mão e bebe da água normalmente. E a nascente você vai e volta assim, que é uma hora de... Ah, não, para a nascente você tem que caminhar, ainda tem que subir uma pedra. Assim. Entendeu? Aí aquela estrada que a gente passou aqui vai dar no rio aqui embaixo. Vai dar ali embaixo. Então vamos lá. Porque para andar aqui, meu filho, você tem que estar bem preparado. Quer uma caminhada, tem que estar com o facão. Banana, o guardião do rio Carioca, encarregado pela SEDAI de levar água às comunidades locais. Já vi gente perdida, já vi, tem... Aqui embaixo, na Caixa do Meio, tem um cara que mora dentro da mata, debaixo da gruta. O maior perigo é a cobra. A gente vai limpando toda a encosta do rio. É cada garrafa que o pessoal joga, tá vendo isso aqui? Negócio de macumba que o pessoal bota, a gente tira. Cara, tá doido. Macumba é um negócio sério. Porque isso aí vai tudo pra nossa água. Então, quer dizer, se a gente não fizer a manutenção do rio Carioca, todo esse lixo vai para nossa caixa principal. O rio Carioca continua vivo. Olha, tá vendo? Isso é tudo da comunidade, todo mundo da comunidade. Ah, já normalizei. Ali você abastecia com 2 caixas só, a cidade toda. Mas hoje em dia não tem mais necessidade, mas esse ponto aqui é o ponto que abastece a comunidade do Guararapes, Espurras, Serra Coral. Então, sem esse ponto aqui, não há abastecimento na comunidade. Em Santa Teresa você ainda encontra a chamada Mãe d'Água, de onde a água do Carioca
era desviada para o aqueduto. Hoje, daqui para cima, temos um pouco de rio a céu aberto. Menos mal. Mas daqui para baixo, você sabe. Já a mãe d'água do aqueduto de Lisboa, hoje é o Museu da Água em Portugal. Você não tinha aquela mentalidade preservacionista como tem hoje, né? A natureza era para ser usada e descartada. É engraçado isso, quando se cria a Floresta da Tijuca, né? Ela não se cria para se preservar o verde da região. É porque a cidade tinha falta d'água e acreditava-se que a floresta iria preservar os mananciais que abasteciam a cidade. Foi o único motivo pelo qual ela foi preservada. Não foi nenhum amor à natureza, nada disso, né? Se ela não tivesse nenhum manancial ali que abastecesse a cidade, você botava abaixo. A Floresta da Tijuca foi cultivada. Antes foi selva e depois fazendas e cafezais. Reagiu-se contra o desmatamento e o rio foi presenteado com um dos mais belos recantos paisagísticos do Brasil e do mundo. A linfa clara escorre da pedra, aqui na Cascatinha, que atrai turistas de toda parte. A floresta é cheia de mananciais que brotam das rochas, e quem beber das águas e sentir a paisagem jamais a esquecerá. Você tem pinturas famosas que mostram a derrubada das matas. Era uma importante coisa o homem dominar a floresta. A floresta era o caos, era a terra do demônio, né? O homem trazia a mão de Deus ali, controlando a natureza. Você tem um quadro do Rodolfo Amoedo, né? O Derrubador Brasileiro, que mostra um cara com um machado, feliz da vida, depois de ter arrasado a floresta toda. O derrubador brasileiro, o caçador brasileiro, o minerador brasileiro, o agricultor brasileiro, o negociador brasileiro, o matador brasileiro, o repressor brasileiro, o tocador brasileiro, o dançador brasileiro, o namorador brasileiro, o descansador brasileiro vão bem, obrigado. Mas o incansável criador brasileiro, subvencionado, ainda se pergunta: como contar uma história, uma guerra, numa obra de encomenda? Essa é a sina dos mais novos tamoios. Desvelar a água sagrada do carioca, reavivar a memória de uma velha cidade. Eu nasci em Laranjeiras, né? Cresci em Laranjeiras, depois morei longos anos em Santa Teresa. Felipe Varanda, artista plástico contemporâneo, interessado em intervenções urbanas. Outro que desencavou o rio através de um edital. E eu cresci e ouvia meu pai falar que aqui passava um rio, né? Imaginava o que seria o rio, mas era uma abstração, né? Podia ser um rio enorme, podia ser um córrego. Que história é essa, né? Uma coisa ali que meio velada, né? E há poucos anos atrás, uma amiga minha me levou lá em cima, no Silvestre, no Paineiras, no rio, né? A gente desceu ali para tomar um banho de cachoeira, um grupo de amigos, depois de um carnaval, depois de um dia de carnaval em Santa Teresa. Pelos caminhos da mata, passamos por trechos de amor e ternura, o retiro da solidão, os recantos de Paulo e Virgínia, o silêncio e o murmurar das águas. E vinha muito forte essa coisa de tipo, pô, esse aqui é o Rio Carioca, né? Isso aqui não é uma cascata qualquer, né? A ideia do trabalho era justamente aflorar, né? trazer à tona um rio que na verdade não era um rio, né? Era uma ideia de rio. Esse trabalho ativou assim, uma memória, um imaginário do rio nas pessoas. E eu fui na Rua do Catete, que era um braço do Rio Carioca, né? O rio, quando chegava ali na Praça José de Alencar, parece que ele... Engraçado esses marcos, né, que são os marcos que a gente tem hoje em dia, né? Não tinha a Praça José de Alencar. José de Alencar, o maior dos nossos prosadores românticos, descreveu como ninguém muitos dos nossos rios, córregos, matas, mas pouquíssimas estátuas. A gente sofre, às vezes, de um excesso de memória, né? A cidade é marcada por monumentos e por marcos que muitas vezes são vazios, né? São vazios de significado, né? Eu preferiria a coisa em si, assim, que trabalhassem o rio em si. Que se não fosse possível trazer ele todo à nossa vista outra vez, mostrar trechos e despoluir, né? E fazer...
Outro dia eu vi uma foto dessas que a gente vê na internet e tal. Era um rio japonês onde fizeram uma pracinha, onde o passatempo das pessoas era sentar nos banquinhos e botar o pé no rio. Mas de fato é que você vai encontrar exemplos na Coreia, mesmo na China, rios que eram cobertos que foram abertos, né? Rios que eram pavimentados, que sofreram as suas margens, foram renaturalizadas, né? E no Brasil, infelizmente, mesmo com uma legislação ambiental muito sofisticada, a mentalidade não mudou. Quando a gente fala de tratar o rio, enfim, não é porque a gente acha lindo o rio. Eu não tenho visão romântica sobre a paisagem. Eu não acho que o rio tem que ser renaturalizado para ficar bonito. Não é beleza que me atrai. Mas eu sei que aquele rio for renaturalizado, ele for tratado, vai ter muito menos doença na população. Todo mundo gosta do verde, né? Então, muitas vezes, a questão do verde no rio é isso. Eu quero o verde como cênico, né? Ao fundo eu quero ver o morro, tá? Mas aqui na minha casa não. Eu quero tudo pavimentado, de preferência com cerâmica, né? Sem árvore, para não cair folha. A Guanabara renova-se apresentando aspectos surpreendentes, já se fazendo notar os melhoramentos ultramodernos na Praça Paris, com as novas pontes para pedestres, projetos arquitetônicos que acentuam a grandiosidade da perspectiva urbana na obra do aterro. Esta, a nova face da cidade. Novas pistas de trânsito, novos horizontes abertos às esperanças do carioca. Se você perguntar para algum carioca onde é que é algum shopping center, provavelmente ele vai saber onde é que é. Mas se você perguntar para ele onde é que é a Lagoa da Tijuca, Lagoa do Camorim, Lagoa disso, ou onde é o Rio Carioca, ninguém sabe. O Rio de Janeiro é o bota abaixo ambiental. O Morro do Castelo, foram todas aquelas lagoas, a Praça Paris era uma lagoa, em frente aos Arcos da Lapa era outra lagoa, tem a lagoa que era em frente ao Teatro Municipal. Você tem indícios assim de governantes que tentaram intervir a favor do Rio, de preservar? De governantes, quando da Rio 92, em que eles vão desviar a foz do Rio Carioca, que era da altura da Barão do Flamengo, que empesteava o ambiente, e vão fazer essa foz desembocar próximo ao Morro da Viúva, que era mais escondidinho. Eu não sei se isso é uma tentativa de preservação ou uma tentativa de maquiagem para Rio 92. Depois é que se colocou nessa foz uma estação de tratamento para que a água do Carioca chegasse um pouquinho melhor à Baía de Guanabara. Já que a questão de resolver o problema de coleta de esgoto é impossível, então tem uma proposta que é você fazer a estação de tratamento de rio. Então você deixa a água entrar no rio e depois você trata de novo, entendeu? É um sistema completamente maluco que eles inventaram agora que eu acho que não vai funcionar. Até os jardins ordenados de Burle Marx, as aleias de castanheiras e de passarinhos sobre a paisagem da Guanabara, o abricó de macaco e a carnaúba e outras plantas exóticas mandadas vir dos 4 cantos do mundo, até mesmo o mais belo parque urbano do mundo pode servir para esconder um bizarro crime ambiental. Quando a música parava, ouvíamos na alvenaria do grande encanamento, pelos respiradouros, as águas do Carioca ciciando queixas poéticas de náiade emparedada. Avistávamos por hiatos de perspectiva a Bahia, o oceano vastamente desdobrado em chamas, extenso cataclismo de lava. Eu não sou o responsável, diz um. Eu não sou o responsável, diz o outro.
E quem é o responsável pela estação? Um coro feito de siglas que se sucederam: Serla, Sedai, FEEMA, INEA, Rio Águas, dirá: é você, cidadão. Os rios no Rio de Janeiro, eles só tinham visibilidade a partir dos desastres naturais. Aí todo mundo falava o nome dos rios. Então haviam as enchentes, quando tinha a época das chuvas. Então os rios eram manchete de jornais. Fora isso, era um silêncio absoluto, eles não existiam. Se você prestar atenção, cidade do Rio de Janeiro, que tem nome de rio, como diz o Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase que ele diz assim: tem nome de rio essa cidade, onde brincam os rios de esconder. Então a gente não... Cadê os rios do Rio de Janeiro, né? Dá pra abrir a porta e a mala, mané. Tá dando meio caiu. Rua das Laranjeiras. Peraí, tá diminuindo, tá? 8h20 da noite. Caralho, ó. Sempre teve enchente. Laranjeiras e Cosme Velho são uma rampa, né? Tanto que, de vez em quando, a cheia era tão forte, a pressão da água do Rio Carioca ficava de tal forma que estourava a rua e o rio aparecia de quando em vez. Vai, meu irmão, sai pra lá, isso. Pra lá, ó. Sobe pra lá. Aumentou substancialmente a quantidade de moradores. Você vai contar nos dedos as cidades no Brasil que tem essa população. Num vale pequeniníssimo, né? Então, as chuvas continuam as mesmas. Eu assisti uma imagem assim dantesca. O Rio Carioca, né, transbordou, né, e virou um rio caudaloso, né? A rua do Cosme Velho de Laranjeiras, né? Devia ter mais de 1 metro de altura, né? A água. Ela saiu arrastando o que estava à frente e eu vi na altura da Ipiranga, né? Carros uns sobre os outros. Entendeu? Então você veja que nós vamos construindo a nossa tragédia. Não, você tem 1000 historinhas. Se você for pegar por aí, eu mesmo já acrescentei algumas. Então...